Já faz mais de um ano desde que Sérgio me pediu o divórcio. Moro sozinha num pequeno apartamento perto do Rio Turia, em Valência, e já tinha aprendido a não esperar nada mais daquele relacionamento. Uma noite a campainha tocou e encontrei Patrícia, à porta, a mesma mulher que tinha tomado o meu lugar. Ela já não demonstrava a confiança que exibia nas fotos de revistas do setor, nem aquele sorriso que eu tantas vezes vira ao lado do meu marido em eventos da empresa. Estava pálida, com as mãos trêmulas, em torno de uma pasta cheia de documentos, como se carregasse um peso que já não conseguia suportar sozinha. Ela me disse que havia descoberto algo na empresa e que por algum motivo eu fui a primeira pessoa em quem pensou. A princípio, não quis ouvi-la. Pensei que ela estivesse ali para se gabar da descoberta, ou talvez para pedir minha compaixão por algo que já não me interessava mais. Mas assim que vi os papéis que ele segurava algo dentro de mim, se quebrou de uma forma diferente. Reconheci minha própria caligrafia em algumas margens, minha antiga assinatura em outros documentos que eu mesma mantive em silêncio por anos, convencida de que jamais veriam a luz do dia. O segredo que eu guardara por amor finalmente fora revelado. Para entender por que esses documentos tinham tanto peso, precisamos voltar ao início, aos anos em que Sérgio não tinha nada, quando eu era a única pessoa que acreditava nele incondicionalmente. Nos conhecemos em Valência numa feira de negócios quando eu trabalhava como analista financeiro numa consultoria no centro da cidade e ele estava começando a construir sua própria empresa de distribuição. Sérgio tinha ambição e ideias, mas pouco capital e nenhuma experiência real para sustentar um negócio em tempos difíceis. Eu me apaixonei pela maneira como ele falava sobre o futuro, pela sua insistência de que um dia teria uma empresa reconhecida em todo o país. Eu jamais imaginei naquela época que essa mesma ambição acabaria me tornando invisível dentro da história que eu mesma ajudei a construir. Os primeiros anos do nosso casamento foram austeros, mas honestos. Morávamos num apartamento alugado, economizávamos cada euro. E todas as noites eu revisava as contas da empresa dele na mesa da cozinha, procurando erros, antes que se tornassem perdas irreversíveis para nós dois. Sérgio confiava mais no meu julgamento do que no de qualquer consultor externo, embora nunca o admitisse abertamente a ninguém. Esse hábito de manter silêncio sobre o meu papel, que na altura me parecia mera descrição, acabou por ser o erro que definiria o resto da nossa história em conjunto. A empresa de Sérgio, que distribui materiais de construção, passou por vários períodos em que esteve à beira da falência. Fornecedores exigiam pagamentos que não havia como efetuar, bancos negavam novos empréstimos e alguns sócios ameaçavam se retirar ao primeiro sinal de instabilidade. Analisei todos os contratos antes de ele os assinar. Corrigi erros nos relatórios financeiros que seus próprios contadores haviam deixado passar e identifiquei cláusulas perigosas que poderiam ter comprometido o futuro da empresa. Sérgio chegava em casa exausto, repetindo que só precisava de mais uma chance para provar do que era capaz, por amor e também porque não queria humilhá-lo perante o mundo. Decidi intervir de uma forma que ninguém fora de nós pudesse ver claramente. Usei as minhas poupanças pessoais e parte de uma herança para cobrir dívidas urgentes que teriam levado a empresa à falência em poucas semanas. Eu não queria que Sérgio se sentisse constrangido por depender do meu dinheiro. Então resolvemos tudo por meio de um advogado de confiança, o Sr. Nieto, que administrou as operações na forma de um fundo de investimento discreto, sem que meu nome aparecesse visivelmente em nenhum dos documentos públicos da empresa. Graças a essas intervenções discretas, a empresa gradualmente se estabilizou. Os fornecedores recuperaram a confiança. Os bancos ofereceram melhores condições, e os parceiros que antes hesitavam começaram a falar de Sérgio como um visionário capaz de concretizar qualquer projeto impossível. Quanto mais a empresa crescia, mais Sérgio se acostumava a receber elogios, que no fundo também eram mérito meu. Eu não buscava reconhecimento público, mas esperava que na privacidade do nosso lar ele se lembrasse de quem havia apoiado cada decisão importante durante os momentos mais difíceis. Aos poucos, porém, comecei a perceber que essa memória estava se apagando dele.
Sérgio falava de suas próprias conquistas com uma certeza que não incluía uma única menção às noites que passei, revisando números até o amanhecer, nem aos sacrifícios financeiros que fizemos juntos para salvar sua empresa da falência. Mesmo assim, continuei a ajudá-lo sem pedir nada em troca, convencida de que o verdadeiro amor não deveria se tornar uma lista de favores a serem retribuídos. Jamais imaginei, então, que esse silêncio mantido por tantos anos acabaria sendo interpretado por ele como fraqueza, e não como a genuína lealdade que realmente representava. Quando a empresa finalmente conquistou uma posição sólida no mercado, Sérgio começou a se transformar de uma maneira que eu não conseguia definir exatamente. Ele passou a usar ternos caros, a frequentar eventos de negócios em Madrid e Barcelona, e a se cercar de sócios cujo estilo de vida era muito diferente do nosso quando começamos nosso casamento. Aos poucos, comecei a sentir que já não me encaixava na imagem que ele queria projetar para esse novo círculo de contatos. Sérgio comentava com uma naturalidade que magoava mais do que qualquer grito que eu devia usar, mais maquiagem, que precisava atualizar meu estilo de me vestir, que eu não era tão jovem quanto as mulheres que trabalhavam ao seu redor na empresa. Na frente dos sócios, ele começou a brincar, dizendo que a esposa não entendia nada de negócios, que só sabia cozinhar e cuidar da casa. Ouvi esses comentários com um sorriso forçado, engolindo a humilhação e relembrando em silêncio cada contrato que eu mesma havia revisado. Eu não precisava de aplausos ou reconhecimento público pelo que fiz durante anos, mas esperava que, ao menos em particular, Sérgio se lembrasse de quem o apoiou em todas as crises financeiras que a empresa enfrentou. Em vez disso, a cada dia, ele se tornava mais frio, mais distante, mais ausente da vida que construímos juntos. Ele começou a chegar tarde em casa, com desculpas cada vez menos convincentes sobre longas reuniões ou viagens de negócios urgentes. Guardava o celular no bolso, com uma proteção que não existia entre nós antes, e quando eu perguntava sobre seu comportamento, ele respondia com evasivas, ou um silêncio carregado de irritação. Lembro-me de um jantar de confraternização da empresa, ao qual compareci vestida de forma simples como sempre fazia. Quando Sérgio me apresentou a um grupo de investidores importantes, disse rindo que eu era a prova viva de que ele não precisava de luxos para ter sucesso, como se minha presença fosse apenas uma lembrança simbólica de seus primeiros anos de pobreza. Naquela noite, enquanto dirigíamos para casa em silêncio, percebi que a distância entre nós não era mais apenas emocional, mas também uma questão de imagem. Eu representava um passado do qual ele queria se distanciar, embora esse passado tivesse sido, na verdade, o próprio alicerce, sobre o qual todo o seu presente se sustentava. Foi por volta dessa época que Patrícia começou a desempenhar um papel cada vez mais importante na rotina diária de Sérgio. Inicialmente, ele se referia a ela apenas como uma funcionária eficiente capaz de organizar sua agenda, resolver problemas administrativos e aliviar parte da pressão que sentia ao administrar a empresa. Com o tempo, porém, comecei a notar detalhes que não se encaixavam em uma simples relação de trabalho entre chefe e funcionária. Mensagens chegando em seu celular depois da meia-noite, viagens a trabalho que não incluíam mais outros executivos, um perfume desconhecido que impregnava o tecido de seus ternos quando ela voltava para casa à noite. Quando eu lhe perguntava diretamente sobre esses detalhes, Sérgio imediatamente se irritava, acusando-me de ciúme infundado de imaginar coisas que não existiam, de ser desconfiada sem motivo real. Eu preferia acreditar nele, embora cada palavra que ele dizia soasse menos convincente diante das evidências que silenciosamente se acumulavam diante dos meus olhos. Certo dia, decidi ir ao escritório dele para entregar alguns documentos urgentes que ele precisava assinar antes de uma reunião importante. Ao entrar, sem avisar, encontrei Patrícia sentada à sua frente com uma familiaridade incomum para qualquer funcionário de uma empresa conceituada. Ela o chamava por um termo carinhoso que eu nunca tinha ouvido antes, e naquele instante ajeitava-lhe a gravata dele com uma naturalidade que só existe na intimidade de um casal.
Sérgio não se afastou, não demonstrando nenhum desconforto com a minha presença repentina na porta do escritório. Ele simplesmente se virou para mim com uma frieza que jamais esquecerei e disse apenas: "Esta é minha esposa." Não houve explicação, nem pedido de desculpas, nem tentativa de esclarecer a cena que eu acabara de presenciar com meus próprios olhos dentro daquele escritório. Naquele momento, compreendi que já não ocupava uma posição de parceiro na vida de Sérgio, nem mesmo no mundo dos negócios que eu próprio ajudara a sustentar durante os anos mais difíceis. Tinha sido silenciosamente afastado do único espaço onde alguma vez senti que os meus esforços tinham um significado verdadeiro e partilhado. Algumas semanas depois daquela cena no escritório, Sérgio chegou em casa uma noite com uma expressão que prenunciava o que ele estava prestes a dizer. Anunciou sem rodeios que queria se separar, que não nos sentíamos mais da mesma forma, que precisávamos seguir caminhos diferentes na vida. Perguntei-lhe diretamente se tinha alguma coisa a ver com a Patrícia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de admitir com uma calma ainda mais dolorosa do que a própria confissão: "O que mais me magoou não foi descobrir que havia outra mulher, mas a forma como ele falava de mim, como se estivesse a descrever uma antiguidade que já não se encaixava na sua vida." Ele disse que Patrícia entendia melhor o seu mundo, que o admirava de uma forma diferente, que partilhava dos mesmos objetivos profissionais num ambiente que, segundo ele, eu já não compreendia nem participava. Sérgio acrescentou com uma frieza calculada que eu devia sentir-me grato pelos anos em que desfrutei de uma vida confortável graças aos seus esforços empresariais. Senti uma estranha mistura de dor e um riso amargo que não escapou da minha garganta, porque a casa onde morávamos, a empresa, da qual ele se gabava, como uma conquista pessoal, até mesmo a segurança econômica que sustentava sua nova vida, carregavam marcas invisíveis dos meus próprios sacrifícios financeiros ao longo dos anos. Mesmo assim, decidi não revelar o segredo que havia guardado com tanto cuidado. Não queria usar essa informação como arma de vingança, nem transformar minha dor em um espetáculo público que pudesse manchar a reputação da empresa que também ajudei a construir nos bastidores. Assinei os papéis da separação, sem discutir, sem exigir mais explicações, sem implorar por uma segunda chance, que eu sabia que nunca viria. Juntei meus pertences daquela casa, que um dia senti como minha, e deixei aquela vida, sem derramar uma única lágrima diante dele, preservando minha dignidade como a única coisa que me restava intacta. Depois que saí, Patrícia rapidamente tomou meu lugar. Ela começou a acompanhar Sérgio em todos os eventos de negócios, ocupando o lugar que antes era meu, em jantares importantes, convencida de que havia conquistado uma vitória completa sobre a ex-esposa dele. A princípio, ele desfrutou de sua nova posição com a confiança de alguém que acredita ter conquistado algo valioso sem nenhum esforço real. Mas à medida que se envolvia mais profundamente nas operações diárias da empresa, começou a notar detalhes que não se encaixavam na imagem de sucesso que Sérgio projetava para todos. Ele descobriu que certas quantias significativas de dinheiro, usadas anos antes para salvar a empresa da falência iminente, estavam registradas em nome de um fundo de investimento discreto, sem nenhuma ligação aparente com Sérgio ou seus associados habituais. Ele também encontrou contratos relevantes com anotações feitas por alguém cuja identidade não estava claramente definida em nenhum documento oficial. Patrícia começou a fazer perguntas discretas sobre essas descobertas, mas as respostas de Sérgio eram sempre vagas, evasivas e pouco convincentes para alguém tão envolvido com os números reais da empresa. Ela também percebeu que muitas das decisões financeiras mais bem-sucedidas da empresa haviam sido tomadas em momentos em que Sérgio, em suas próprias palavras improvisadas, mal entendia a situação. Ela começou a se perguntar com crescente inquietação se o homem que tanto admirava profissionalmente era realmente tão competente quanto aparentava ser diante de investidores e funcionários. Essa dúvida silenciosa foi o primeiro passo para uma descoberta que acabaria por mudar sua perspectiva, tanto sobre Sérgio quanto sobre a mulher que ele havia substituído, sem conhecer toda a verdade. Durante meses, Patrícia guardou essa inquietação para si,
observando em silêncio cada reunião, cada telefonema, cada decisão que Sérgio apresentava aos outros como sendo fruto exclusivo de seu próprio talento. Ela começou a manter um caderno pessoal, onde anotava datas, números e contradições que não conseguia explicar ainda, sem saber aonde essas anotações a levariam. A oportunidade de investigar mais a fundo surgiu quando Sérgio a incumbiu de reorganizar os antigos arquivos financeiros da empresa em preparação para uma nova rodada de investimentos que buscavam fechar com parceiros estrangeiros. Ao revisar pastas esquecidas em servidores internos, ela encontrou documentos originais que nunca tinha visto antes. Lá estava meu nome, Cristina Vidal, diretamente ligado a um fundo de investimento que havia fornecido o capital necessário para salvar a empresa em 3 ocasiões distintas ao longo dos anos. Ele também encontrou um contrato de garantia pessoal para um empréstimo bancário crucial assinado por mim, embora Sérgio nunca tivesse reconhecido publicamente esse apoio financeiro. Além desses documentos, Patrícia Yessala encontrou uma série de e-mails antigos, nos quais eu alertava Sérgio com dados e argumentos claros sobre riscos financeiros que ele teimosamente optou por ignorar. Em cada uma dessas ocasiões, a empresa acabou passando por crises que foram posteriormente resolvidas, graças à minha intervenção discreta, sem que ele jamais reconhecesse minha contribuição para ninguém. Patrícia ficou paralisada diante da tela do computador, percebendo que a mulher que Sérgio descreveu como antiquada e incapaz de entender o mundo dos negócios tinha sido, na verdade, a pessoa que sustentou toda a empresa durante seus momentos mais frágeis. Ela percebeu com uma mistura de indignação e vergonha que havia construído grande parte de seu relacionamento com Sérgio em uma versão dele que nunca foi totalmente real. O homem que ela admirava como um gênio dos negócios era, no fundo, alguém que sabia como se apropriar do trabalho alheio e esconder habilmente a verdade. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir pensando na responsabilidade que sentia por ter descoberto algo tão importante. Ela compreendeu que permanecer em silêncio a tornaria cúmplice de uma mentira que havia sido sustentada por anos pelos meus próprios esforços invisíveis, e que a única maneira de agir honestamente era me procurar diretamente e me mostrar o que havia encontrado. Foi assim que ela resolveu aparecer à minha porta naquela noite, com a pasta cheia de documentos nas mãos, pronta para confessar um segredo que eu mesma havia escolhido manter em silêncio por anos, convencida na época de que a discrição era uma forma legítima de proteger o amor que sentia pelo meu marido. Retornando ao local onde essa história começou, Patrícia me entregou a pasta com as mãos trêmulas e perguntou quase num sussurro por que eu nunca havia revelado a verdade sobre meu verdadeiro papel na empresa. Respondi calmamente, sem qualquer traço de ressentimento na voz, que num casamento eu jamais quis transformar meu sacrifício em uma dívida que Sérgio teria que pagar publicamente. Expliquei que havia permanecido em silêncio para proteger seu orgulho, para evitar humilhá-lo perante o mundo dos negócios que ele tanto se importava em impressionar. Jamais imaginei que ele interpretaria essa mesma descrição como fraqueza, nem que a usaria contra mim quando decidiu me substituir por outra mulher. Patrícia baixou o olhar visivelmente envergonhada e admitiu que Sérgio lhe dissera repetidamente que ela não contribuía com nada de relevante para a empresa, que ela apenas se agarrava em um passado que já não tinha qualquer valor real em sua vida atual. Mas ao ver os documentos com os próprios olhos, ela compreendeu que havia sido usada como instrumento por Sérgio para reforçar uma imagem de sucesso que na realidade não lhe pertencia por completo. Eu lhe disse sem qualquer intenção de humilhá-la que não a considerava minha inimiga, embora também não pretendesse torná-la minha amiga, depois de tudo o que havia acontecido entre nós. Eu não sentia mais ciúme ou ressentimento por ela, pois com o passar do tempo havia compreendido que nenhum homem que pudesse ser tirado de mim tão facilmente merecia ser mantido a qualquer custo. Patrícia permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando cada palavra que eu pronunciava com uma serenidade que ela mesma admitiu não esperar de mim. Ela compreendeu que, longe de encontrar uma mulher destruída pelo abandono, tinha diante de si
alguém que havia reconstruído sua vida com dignidade, sem precisar do reconhecimento público de ninguém para se sentir valorizada. Antes de ir embora naquela noite, ele me perguntou o que eu planejava fazer com as informações que agora possuía. Respondi que depois de tantos anos de silêncio, era hora de parar de proteger uma reputação que nunca foi construída com total honestidade, para com aqueles que realmente sustentaram aquela história de sucesso empresarial. Os documentos que Patrícia me havia encontrado tornaram-se o foco de uma reunião crucial dentro da empresa, agendada para finalizar formalmente uma nova rodada de investimentos com parceiros estrangeiros. Sérgio chegou naquela manhã com sua confiança habitual, pronto para apresentar a empresa como resultado exclusivo de seu talento e esforço pessoal. Durante a reunião, ele começou a falar aos investidores sobre os anos difíceis que havia superado graças à sua visão estratégica, sem mencionar em nenhum momento a existência de apoio financeiro externo que havia sido decisivo em mais de uma ocasião crítica para a sobrevivência do negócio. Naquele momento, o Sr. Nieto, presente como consultor jurídico da transação, solicitou formalmente a confirmação dos direitos de propriedade relativos aos documentos históricos da empresa, incluindo o fundo de investimento vinculado ao meu nome. Patrícia, sentada no fundo da sala, colocou sobre a mesa as pastas que havia descoberto semanas antes para espanto de todos os presentes. Sérgio empalideceu ao perceber que toda a sua verdade estava prestes a ser revelada às pessoas em cuja confiança ele mais precisava naquele momento. Os investidores examinaram os documentos minuciosamente, descobrindo que eu havia sido diretamente responsável por resgatar a empresa em 3 ocasiões distintas, além de ser o fiador legal de um dos maiores empréstimos de sua história financeira. Não senti necessidade de gritar ou humilhá-lo na frente de ninguém naquela sala. Simplesmente me levantei quando me permitiram e expliquei calmamente que havia permanecido em silêncio por anos por amor, não por falta de envolvimento real no crescimento da empresa. Acrescentei que não tinha mais motivos para continuar protegendo a reputação de um homem que havia se aproveitado do meu sacrifício apenas para me substituir sem qualquer reconhecimento. Patrícia, visivelmente abalada com o ocorrido, decidiu naquele exato momento distanciar-se definitivamente de Sérgio, compreendendo que ele não só havia traído a esposa, como também a enganara durante meses, com uma imagem de sucesso construída sobre mentiras cuidadosamente mantidas. Os sócios e investidores presentes começaram a trocar olhares desconfiados na direção de Sérgio, cientes de que a pessoa que apresentavam como um empresário brilhante havia ocultado informações essenciais sobre a verdadeira origem de sua estabilidade financeira durante anos de trabalho conjunto. Após a verdade vir à tona, a imagem de empresário bem-sucedido que Sérgio havia cuidadosamente construído começou a desmoronar rapidamente. Investidores estrangeiros desistiram do negócio, alegando falta de transparência na gestão anterior da empresa. Patrícia saiu definitivamente de sua vida, e vários ex-sócios começaram a questionar abertamente sua real capacidade de liderar os negócios. Semanas depois, Sérgio procurou marcar uma reunião comigo para se desculpar. Ele reconheceu que havia errado profundamente, que a ambição e o desejo de reconhecimento social o haviam cegado a ponto de fazê-lo esquecer a pessoa que realmente o apoiara durante seus anos mais difíceis. Mas eu entendi, enquanto o ouvia, que esse remorso só veio depois que ele perdeu tudo, não enquanto eu ainda sofria em silêncio com seu abandono. Não busquei destruí-la completamente, nem usei minha posição jurídica para afundar a empresa, que também ajudei a construir com meus próprios recursos. Simplesmente reivindiquei, por meio do Sr. Nieto, o que era meu por direito, meus direitos financeiros, sobre o fundo de investimento, o reconhecimento formal da minha participação histórica e a tranquilidade de encerrar esse capítulo sem dever mais nada a ninguém. Com o tempo, reconstruí minha vida profissional de forma independente e completamente livre da sombra de Sérgio e de tudo o que aquela empresa representava, uma empresa construída em parte sobre meu próprio sacrifício silencioso. Aprendi que a lealdade genuína jamais deve ser confundida com invisibilidade
nem o amor verdadeiro com a obrigação de desaparecer para sustentar o sucesso de outra pessoa. Sérgio me substituiu por sua secretária, porque acreditava que ela enxergava nele um valor que eu, em suas próprias palavras, já não conseguia reconhecer. Mas no fim foi justamente ela quem descobriu o verdadeiro valor que ele sempre se recusara a ver em mim, um valor silenciosamente oculto em cada documento que sustentou seu sucesso durante todos aqueles anos.